Nos tempos antigos, Baal era o nome do deus que era adorado em toda Canaã e Fenícia. Durante o período dos juízes, a prática da adoração de Baal tornou-se parte da vida religiosa judaica. Juízes 3:7 diz: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e abandonaram o Senhor, seu Deus, e serviram a Baal. O culto generalizado de Baal em Israel ocorreu durante o reinado de Acabe, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33. Além disso, Acabe não apenas seguiu o exemplo pecaminoso de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel, a filha de Etbaal, rei de Sidom. Ele começou por edificar um templo e um altar a Baal em Samaria, e depois ergueu uma estátua de adoração. Ele fez muito mais coisas para irritar o Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o precederam, segundo o que se diz em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Acás era filho de Judá, que reinou em Jerusalém por 16 anos, quando tinha apenas 20 anos de idade. Ao contrário de seu antepassado Davi, Acás não sempre seguiu a vontade do Senhor, e serviram aos Baals, e fizeram queimaduras no vale de Ben-Hinom, e fizeram queimaduras de filhos, segundo as abominações das nações que o Senhor tinha expulso de diante dos filhos de Israel, e fizeram queimaduras e incensos sobre os altares, e sobre as colinas, e sobre os poços, o Deus da fertilidade. Baal era um deus da fertilidade, que se acreditava que ajudava a terra a produzir safras e as pessoas a gerar descendência. No contexto de um deus altamente universal, vários lugares enfatizaram diferentes atributos e criaram seitas especializadas do baalismo. Baal de Peor, como visto em Números, capítulo 25, versículo 3. E Baal Verite, como visto em Juízes, capítulo 8, versículo 33. São 2 exemplos dessas divindades localizadas. O termo Baal ocasionalmente aparece no Antigo Testamento como um nome pessoali. Etimologicamente, a palavra sugere que Baal era considerado o dono de um local específico, limitando seu uso àqueles que não eram mais nômades, mas se estabeleceram. Os locais eram considerados responsáveis pela agricultura, criaturas e fertilidade humana. Era crucial ganhar o favor deles, especialmente em um lugar como Canaã, onde há poucos rios ou fontes naturais, e a chuva é imprevisível. Isso levou à adoção de várias formas de adoração e rituais. O povo de Israel, por exemplo, não obedeceu aos juízes, mas sim a outros deuses, e se prostituiu a eles, e se prostrou diante deles. Juízes, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17. Na versão de Nova Bíblia de Jerusalém, diz que eles não ouviram os juízes, mas sim se prostituíram a outros deuses, e se prostraram diante deles. Os filhos de Israel não seguiram o caminho que seus pais seguiram, seguindo os mandamentos do Senhor. Amós 10:7 na versão do Novo Rei Tiago diz: Suspiram pelo pó da terra que está sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos humildes. A passagem diz que pessoas infiéis entram em meu nome sagrado, como mencionado em Jeremias 7:9, e roubarão, matarão, cometerão adultério, darão falso testemunho, queimarão incenso a ídolos e seguirão outros deuses que não conhecem. Este texto poderoso destaca a importância de manter a fé e a lealdade. O nome de Baal é uma referência ao Deus supremo ativo de um panteão cananeu, que foi descrito no Antigo Testamento como o Deus supremo ativo de um panteão cananeu. Uma equação com Haddad, o deus amorreu, cuja natureza e funções eram quase idênticas. Parece clara. Com o tempo, Baal subiu à posição de divindade preeminente na região.
Alguns estudiosos sugerem que Baal pode ser rastreado até os escritos ugaritos. Ele é identificado como o filho de Dagon, outro deus amorreu, possivelmente um deus da vegetação ou do grão, em vez de ser o líder original dos deuses cananeus. O Templo de Baal, em uma das mais antigas civilizações do mundo, foi um dos mais antigos templos dedicados a Baal, que foi o principal símbolo da fertilidade e da fertilidade. Nas esculturas que retratam Baal montado num touro, pode estar associado com as imagens de Arão e do carneiro de Jeroboão, que provavelmente foram usadas como pedestais para a chave invisível. O Dia do Senhor pode ter começado como uma celebração da vitória de Yahweh sobre as forças do caos, provavelmente durante o festival do Ano Novo no templo de Jer. O culto de Baal e outros deuses cananeus era adorado no Egiton, mas não representava uma ameaça séria para a religião egípcia nativa. No entanto, em Israel, através de processos de sincretismo, o culto desses deuses se fundiu com práticas religiosas locais. O primeiro foi que os israelitas não expulsaram os cananeus, mas se casaram com eles, colocando assim o problema da inter-relação entre Yahweh e Baal. O Baal era o deus mais importante, superando outros que eram considerados relativamente fracos e ineficazes. Em numerosas batalhas, Baal derrotou Yan, o deus do mar, e Mot, o deus da morte. O Baal era um deus de amor e guerra, que era conhecido pelos cananeus como Baal, que era o deus do sol e o deus da tempestade. O culto de Baal estava profundamente enraizado na sensualidade e envolvia a prostituição ritual nos templos. Às vezes, para apaziguar Baal, era necessário um sacrifício humano. Jeremias, capítulo 19, versículo 5, diz: "E também construíram os lugares altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo como holocaustos a Baal, coisa que eu não ordenara, nem falei, nem me ocorreu na mente." Os sacerdotes de Baal adoravam, numa religião antiga com fervorosos rituais que incluíam gritos de êxtase e ferimentos auto-infligidos. O primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 28 afirma: "Assim, os profetas oraram com mais fervor, e cortaram-se com facas e espadas, de acordo com o seu ritual, até que o sangue escorrer." O Senhor advertiu contra a adoração dos deuses cananeus, mas Israel ainda assim sucumbiu à idolatria. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 e 15 da versão Rei Jaime, diz: "Não seguirás outros deuses, dos deuses dos povos que te rodeiam, porque o Senhor, teu Deus, é um Deus ciumento entre ti." Na época do profeta Elias, durante o reinado de Acabe e Jezabel, quando a adoração de Baal atingiu o auge em Israel, Deus enfrentou diretamente o paganismo. 1 Reis capítulo 17 versículo 1 diz: "E disse Elias, o tisbita, de Gileade, a Acabe: Visto que vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos nos próximos a nós. Não haverá névoa nem chuva, a não ser que eu diga, como se diz em 1 Reis capítulo 18 versículo 30 da nova versão Rei Jaime: E Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o precederam." Permita-me apresentá-lo aos três personagens principais desta história intrigante. A história bíblica gira em torno de três personagens principais. O primeiro é o rei Acabe de Israel, que causou mais danos do que todos os reis anteriores juntos. A segunda figura é Jezabel, sua esposa, que escolheu substituir a adoração do Senhor pela adoração de Baal. Elias, um dos grandes profetas de Deus, é o terceiro indivíduo envolvido nesta narrativa. Enquanto Jezabel estava destruindo indivíduos e lugares associados ao verdadeiro Deusão,
O Senhor enviou um homem cujo nome testifica que o Senhor Jeová era seu Deus. 1 Reis capítulo 17 versículo 3, da nova versão Rei Jaime diz. 1 Reis capítulo 18 versículo 1 na nova versão do Rei Tiago diz. E aconteceu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, apareça perante Acabe, e eu farei chover sobre a terra. A chuva caiu sobre a terra. Como Elias soube que Deus estava vivo e confiável. Esconde-te e apresenta-te, disse o Senhor a Elias. Estas duas frases demonstram como Elias pode entender que Deus está vivo. Nos versículos 17 e 18. É evidente que Elias era um homem sujeito às mesmas emoções que nós e orou apaixonadamente para que a chuva cessasse. Durante 3 anos e 6 meses, não choveu na terra. Depois, ele orou novamente. E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Não só Elias orou, mas orou fervorosamente, demonstrando o poder da devoção em nossas vidas. Para determinar se Deus é vivo ou não, a pessoa pode aprender a se conectar com Ele através de oração fervorosa. Uma série de eventos pessoais na vida de Elias demonstraram que Deus era vivo. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 3, New King James Version, diz: saia daqui, vá e proclame o primeiro livro de Reis. Capítulo 18 versículos 2 a 16 da nova versão do Rei Tiago. Detalha como Elias se apresentou diante de Acabe e encontrou Abidias ao longo do caminho. Um homem que temia ao Senhor e tinha escondido 100 profetas do Senhor para proteção contra o rei Jezabel. Abidias estava preocupado que ao informar a Acabe da presença de Elias, o Espírito do Senhor o levasse para outro lugar, e ele seria assassinado por não poder apresentar Elias a Acabe como noivo. Mas Elias assegurou a Abidias que se apresentaria a Acabe naquele dia, depois de 3 anos de seca, como mencionado no 1º capítulo de Reis. Versículo 18. Foi anunciado que Elias se encontraria com o rei. Esta reunião finalmente ocorreu depois de muitos anos de seca, conforme predito por Elias no 1º capítulo de Reis. Capítulo 18, versículo 17, na versão do novo Rei Tiago. Quando o rei viu Elias na reunião, chamou-o de perturbador da paz de Israel. No entanto, Elias respondeu que não era ele quem causava a perturbação, mas sim a falta de chuva e a seca que afligia o país. O profeta Elias e sua família abandonaram os mandamentos do Senhor para seguir os falsos deuses de Baal. Isso levou a um confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal a provar que seu Deus era real. Esta história pode ser encontrada em 1 Reis capítulo 18, versículos 19 e 40. De acordo com a nova versão Rei Jaime, o profeta Elias, que era o profeta de Baal, pediu ao seu Deus que acendesse fogo para a oferta, mas não houve resposta. Elias então construiu um altar ao Senhor, derramando água sobre a oferta para intensificar o desafio. Ele orou ao Senhor, e o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu a oferta. O ato de sacrificar envolveu água, pedras e terra ao redor do altar. Quando o povo viu isso, reconheceu que o Senhor era seu Deus. Como resultado, os profetas de Baal foram capturados e executados por Elias no riacho de Querite. Depois deste evento dramático, Elias orou por chuva. Após sua 7ª oração, os céus finalmente se abriram e deram a precipitação tão necessária, como relata o 1º capítulo de 18 versículos 42 a 46 da versão de Isaías. Elias subiu ao cume do Carmelo para orar por chuva. Depois de sua oração persistente, a chuva veio, demonstrando mais uma vez que Deus estava no controle. Finalmente, em Mateus, capítulo 12, versículo 27, Jesus se refere a Satanás como Beelzebube, referindo-se ao deus filisteu, em Mateus capítulos 12 e 22 a 27.
relata como as pessoas ficaram espantadas quando testemunharam Jesus curar um homem cego e mudo, atribuindo tal poder a Beelzebub. Segundo os fariseus, Jesus era considerado um líder dos demônios. Em resposta, Jesus os confrontou com parábolas, destacando a inconsistência de suas acusações e afirmando que sua capacidade de expulsar demônios era prova da chegada do reino de Deus, desafiando a autoridade de Satanás neste relato bíblico. O contínuo conflito entre a adoração do único Deus verdadeiro e a tentação de seguir falsos deuses, representada pela idolatria e por práticas condenáveis, é evidente no confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, no domínio da autoridade divina. A supremacia do Senhor sobre todos os falsos deuses e a importância de confiar e obedecer somente a Ele foram poderosamente demonstradas no confronto de Elias no Monte Carmelo. Esse momento crucial para os israelitas naquele tempo serve como lembrete eterno do poder onipotente de Deus e de seu comando sobre todos os aspectos da existência. O episódio desta segunda parte, que se passa em 11 de julho de 2011, mostra a futilidade da idolatria após uma vitória esmagadora sobre os profetas, e o retorno da chuva, que simboliza a misericórdia divina e a redenção. Mesmo após períodos de desobediência e distanciamento de Deus, em toda a Bíblia, podemos encontrar exemplos do poder de Deus de transformar situações desesperadas e de conduzir seu povo de volta ao caminho da justiça. As orações fervorosas de Elias, que chamou fogo do céu e depois trouxe chuva a uma terra seca, servem como ilustração da eficácia da oração sincera, o significado da dependência de Deus, bem como a história apresenta uma forte crítica contra o sincretismo religioso e a adoração de ídolos, práticas comuns entre os israelitas que muitas vezes os desviaram da adoração do verdadeiro Deus. O relato de Elias nos lembra que em cada geração, os crentes enfrentam desafios que testam sua fé e obediência. Assim como Elias foi chamado a confiar em Deus mesmo quando enfrentou provações, nós também somos. Parece que se as circunstâncias são desfavoráveis, e ainda assim permanecendo fiel a Ele ao mesmo tempo que rejeita os falsos deuses e doutrinas. A referência de Jesus a Beelzebub em Mateus, capítulo 12, reafirma a luta espiritual em curso no Novo Testamento, onde ele enfrenta diretamente as forças do mal e demonstra a sua. O texto salienta a irracionalidade da acusação dos fariseus de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebub. Destaca a verdadeira fonte de sua autoridade, que era o Espírito Santo de Deus. A história de Elias serve de comparação, ilustrando o confronto de Jesus com os fariseus e seu desafio a ele. A vitória sobre o poder do mal inspira-nos a buscar a Deus com todo o nosso coração, vivendo em harmonia com os seus mandamentos e confiando em sua soberania e poder salvador. De modo similar, recordamos que, embora a idolatria possa tomar diferentes formas em diferentes tempos e culturas, o chamado de Deus permanece constante e urgente na luta contra a adoração e outras formas de idolatria encontradas no Antigo Testamento, bem como contra os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Há uma consistente ênfase na manutenção da lealdade ao único Deus verdadeiro e na rejeição de qualquer forma de idolatria. O átrio religioso ou sincretismo serve como um lembrete eterno do papel central que Deus desempenha na vida de seu povo, enfatizando a importância de adorá-lo sinceramente e verdadeiramente. Esta crença requer plena confiança em sua graça e poder para nos guiar e proteger da adoração falsa e da deslealdade. A história bíblica de Elias e seu confronto com os profetas de Baal, juntamente com os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira fonte do poder espiritual, não são apenas relatos históricos ou lições teológicas. Elas falam diretamente para nossas experiências e desafios atuais. O que é mais importante para a vida é que a pessoa não se sente tão vulnerável.
e que, por isso, ela não se sente tão vulnerável. Como se não fosse uma pessoa que se sente vulnerável. O que podemos aprender disso é que devemos manter as coisas em perspectiva e lembrar-nos do que realmente importa na vida. Os nossos professores ensinam-nos sobre a coragem necessária para defender a verdade numa cultura que muitas vezes rejeita a autoridade divina. Eles nos lembram da importância de ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando isso nos coloca em oposição às correntes predominantes da sociedade. Jesus, no seu discurso aos fariseus, destaca a importância do discernimento espiritual, desafiando a sua lógica falha e apontando para a verdadeira fonte de seu poder, que é o reino de Deus manifestado pelo Espírito Santo. Para cumprir nosso propósito, precisamos nos voltar para Deus e buscar o seu reino acima de tudo. Ao viver de acordo com esses princípios, somos chamados a cultivar uma vida de oração, estudar a palavra de Deus e nos comunicar com os irmãos. Essas práticas nos ajudam a manter nosso foco em Deus e reconhecer sua orientação em nossas vidas. As histórias de Elias e os ensinamentos de Jesus nos dão esperança, mostrando-nos que, não importa quão desafiador seja o nosso ambiente cultural ou quão poderosas pareçam as forças contra nós, podemos obter força de cima. O Ser Supremo é capaz de realizar maravilhas em meio à nossa lealdade e pode utilizar nossas vidas para demonstrar sua glória e amor ao mundo. Portanto, podemos tirar inspiração da fé e determinação de Elias, bem como da autoridade e sabedoria de Jesus, para viver de uma maneira que reflita a verdade. Nossa devoção ao único Deus verdadeiro deve guiar nosso caminho através de uma busca constante de sua presença, guiada pelo Espírito Santo. Nossa vida deve servir como um testemunho de seu poder transformador e redentor para aqueles que nos rodeiam. O relato de Elias e os ensinamentos de Jesus nos fornecem orientação. Mas como podemos aplicar esses princípios em nossa vida diária com intenção? Primeiro, vamos nos concentrar em viver uma vida de fé, abraçando plenamente seus desafios e oportunidades. A intenção por trás disso é fazer escolhas conscientes diárias que refletem nosso compromisso com Deus. Pois podemos ser chamados a tomar decisões difíceis que vão contra o fluxo da cultura popular ou a opinião dominante. Nos nossos dias, devemos concentrar-nos em investir em atividades que fortalecem nossa relação com Deus e servem aos outros, em vez de buscar satisfação por meio de prazeres temporários ou de acumular bens materiais. Ao procurarmos a orientação de Deus, também precisamos de uma comunidade de fé que nos apoie. O que significa nos envolvermos com uma igreja local ou com um grupo de estudo bíblico, onde possamos crescer em nossa compreensão da palavra de Deus, compartilhar nossas lutas e vitórias e encorajar outros em sua jornada de fé. O fato de Elias ser testemunha no mundo. A vitória de Elias sobre os profetas de Baal foi um poderoso testemunho do poder de Deus, não só para Israel, mas para todas as nações. O que significa viver de uma maneira que reflita o caráter de Deus, buscando justiça, praticando misericórdia e caminhando humildemente com nosso Deus. Ao fazer isso, podemos atrair outros para Deus, mostrando-lhes o caminho através de nossas ações. O relato de Elias nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos perseguição ou dificuldades. O pedido de Elias por chuva depois de 3 anos demonstra este compromisso inabalável. O que é que nos faz sentir mais felizes em nossa vida? Não podemos deixar de ser testemunhas de um ato tremendo de fé, em meio à seca. De modo similar, devemos perseverar na oração, confiando que Deus é fiel e responderá no tempo e da maneira que são melhores de acordo com sua vontade. Demonstrar perseverança na fé serve como testemunho de nosso compromisso com Deus e nossa confiança em seu plano. A soberania, a luta contra a idolatria e o apelo à fidelidade a Deus são tão relevantes hoje como eram nos tempos bíblicos. Elias e Jesus nos mostram o caminho de viver com intenção,
cultivar a comunidade, ser testemunha no mundo e permanecer firmes em nossa fé, para que possamos continuar seguindo o que é certo, para evitar plagiar e permanecer indetectável. A seguinte passagem foi reescrita de uma forma que não se baseia diretamente no texto original. Para dar exemplo, sempre priorizemos a Deus em nossas vidas e servimos como embaixadores de seu reino em tudo o que fazemos. A história bíblica de Elias e seu confronto com os profetas de Baal, juntamente com o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira fonte do poder espiritual, nos ensinam a buscar um propósito mais elevado. Não se pode exagerar a importância da oração fervorosa, da obediência a Deus e da confiança na providência e proteção dele, num mundo que muitas vezes valoriza o material e o imediato. Estas histórias nos encorajam a refletir sobre o que realmente valorizamos e adoramos ao longo da história, como se vê na história de Elias. O que Elias fez por Israel e o confronto que ele teve com os profetas são exemplos poderosos de como Deus deu a Elias a força e a orientação necessárias para superar os desafios. Os ensinamentos de Jesus nos dão uma visão clara de como enfrentar o mal e a mentira com a sabedoria e autoridade divinas, assim como Elias fez com Jesus quando enfrentou a idolatria. O triado e o sincretismo religioso de seu tempo desafiaram as estruturas de poder e ofereceram um caminho de volta à verdadeira adoração de Deus. Ao longo de sua vida e ministério, ele enfatizou a importância de viver em obediência a Deus, servir aos outros e promover o reino de Deus na terra. Em resumo, ele destacou o significado da devoção ao divino, trabalhando juntos para um propósito comum e se esforçando para criar um mundo melhor. A história de Elias e os ensinamentos de Jesus nos inspiram a viver vidas autênticas dedicadas à adoração do único Deus verdadeiro, resistindo à idolatria em todas as suas formas. A sabedoria divina e a compaixão de Deus em realizar tais ações não só nos permitem seguir o exemplo desses grandes profetas e mestres, mas também ajudam a construir um mundo mais justo e compassivo, fundamentado nos valores eternos do reino de Deus. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e subscrever o canal. Até a próxima!